Muito bem, pessoal. Quase 2,5 milhões de britânicos pararam de pagar pela BBC e crescem pedidos semelhantes pelo corte de verbas da ABC e da SBS aqui na Austrália também. Assista a este clipe viral de cerca de um mês atrás. Fiquem tranquilos, haverá grandes mudanças se o One Nation tiver a chance. A SBS vai acabar. E, senadora, você disse que quer abolir a SBS. Você disse em seu discurso que a internet já supriu essa necessidade. Mas a SBS está fornecendo notícias australianas em 60 idiomas, não apenas notícias internacionais. Nós temos 10, não são 7. Na fila, 2. Bem, 2, mas em até 60 idiomas, então você também tem, sabe, outras formas de internet também. A Sky é ótima para procurar notícias. Então eu estou falando de 60 idiomas para ajudar as pessoas a se integrarem na Austrália. Desculpa, mas olha, eu entendo sua pergunta. Você vai ficar sem emprego. É compreensível, eu consigo entender isso. Isso não faz parte da sua plataforma? Não é parte da sua plataforma, senadora, integrar pessoas de outros países na Austrália para ajudá-las a se tornarem australianas? Não, eu quero que eles aprendam a falar inglês antes de chegarem aqui para conseguirem a cidadania. E isso vai ajudá-los a se assimilarem à nossa sociedade. Porque 872 mil pessoas disseram que falam muito pouco inglês ou nada. Então, onde está a assimilação? Nós somos uma nação monocultural, não multicultural. E o nosso idioma é o inglês. Isso vai ajudar as pessoas a conseguirem sair e arrumar emprego. Então, a era dos canais de propaganda estatal financiados pelos contribuintes acabou. Assista a este clipe viral da Inglaterra. Veja esse cara da BBC importunando, posso acrescentar, uma mulher negra por não pagar a taxa de licença da BBC. Você não está pagando sua licença de TV? Mas eu não preciso de uma licença de TV. Sim, você precisa. Você tem uma TV. Bem, sim, eu tenho uma TV, mas eu não assisto ao vivo nem nada assim. Não importa, você tem BBC na sua TV. Bem, Sim, mas eu não assisto. Eu assisto Netflix, eu assisto YouTube, Amazon. você precisa pagar a licença de TV e me deixar entrar para mostrar a eles. Eu não posso. Eu não vou deixar você entrar na minha casa só para ver isso. Eu não preciso pagar. Tudo o que eu faço é assistir Netflix, YouTube e Amazon. Isso não significa que eu tenho que pagar. Vejo na sua TV. Preciso que você saia da minha propriedade. Preciso colocar isso na sua caixa de correio. Eu não vou pagar isso. Vou pôr isso na sua caixa de correio. Saia da minha propriedade. Enquanto você assiste ao que é propriedade do governo. Bem, esta é a minha casa. Esta é a sua casa e você está assistindo a BBC na sua casa. Não estou assistindo a BBC. Só porque está ligada não quer dizer que eu vejo. Então, não preciso pagar licença de TV por algo que não assisto. Se você tem a BBC ligada na sua TV, você precisa pagar a licença. Não, mas eu não estou assistindo. Não importa, você tem a BBC. Eu não vejo sentido em eu pagar por isso. Não importa, você tem a BBC. Receio que seja a lei. Vou enviar isso para você. Não sei se é real ou não, realmente não sei. Mas de qualquer forma, esse vídeo está viralizando. Mas eles estão se perguntando por que 2,5 milhões de pessoas, e esse número só aumenta, pararam de pagar pela propaganda da BBC. Assista isso. Olha isso. Será que a BBC realmente vale a pena? Agora a BBC está exibindo vídeos de propaganda dizendo às pessoas por que elas deveriam pagar pela BBC. Bem, é uma boa pergunta, Trace. Mas você tem que perguntar o que a BBC já fez. Antes de você tocar sua propaganda, deixe-me te mostrar outra coisa. Esta é a BBC, pessoal. Olhem só isso. Esta é a BBC. Isso nem tem graça. Qual é o nome dele? E terminamos. Henry Dying? Dê uma olhada, coloque no Google. Henry G. H. Dying. O que ele poderia ser? Vamos dar uma olhada. Ator de crise premiado. Henry Dying. Que homem! Lá está ele. Qual é o seu nome? Parece até que ele foi pago para fingir que não está com Covid e aparecer na televisão. Ora, veja só. Você só pode estar brincando comigo. Não. Que canalha. Diz lá embaixo que isso é só uma atuação? Não, ela está fingindo ser autêntica. E isso é a BBC. Esta é o noticiário da BBC. Isso é a BBC. Agora mesmo. E é um ator de crise. Eles filmaram tudo isso, pessoal. Eles fazem isso porque é a gente demais. Eles fizeram tudo. Eu não sei. Olha, eu não sei.
Eu não sei. Mas se isso é verdade ou não, se existe uma explicação perfeitamente razoável e racional por trás disso, eu não sei. Mas é por isso que as pessoas não confiam na BBC. A BBC já transmitiu propaganda anti-branca para crianças, alegando que pessoas negras construíram a Grã-Bretanha e sempre foram indígenas do Reino Unido. Olhe para isso. Segundo eles, até o rei Arthur era negro. Veja isso, tem música. Não sei se posso tocar. Mas vou tentar mostrar essa notícia. Vou tentar mesmo assim. Eles não foram informados de que estamos aqui desde o começo. Nós estamos aqui desde o começo, de verdade? Nós estamos aqui desde o começo. Estamos na Idade da Pedra. Pela guerra, vamos nos destruir. Nós vamos queimar essas casas. Gente, por que eles têm que fazer isso? Tipo, vocês acham que os negros seriam menos merecedores de viver na Inglaterra se a gente não inventasse essa história? Harris Sultan. Beleza, eu nasci no que hoje é o Paquistão. Se eu venho para a Austrália, eu reconheço a Austrália pelo que ela é, respeito seus valores, sua cultura e suas normas e aproveito ao máximo tudo o que este país tem a oferecer. Minha legitimidade para viver neste país não vai ser diminuída por esse reconhecimento, nem vai ser aumentada inventando histórias falsas que os Punjabis estão na Austrália bem antes dos colonizadores europeus. Sabe de uma coisa? É isso que os muçulmanos dizem. Olha isso. Isto é de um documento oficial australiano. Veja isso. Olha essa besteira. Olha isso. Pessoal, este é o documento original do governo australiano combatendo a islamofobia. Olha isso. Os muçulmanos australianos contribuíram de forma duradoura para a vida social, econômica e cultural do país. Ok, podia ter terminado aí. Mas para, na cabeça deles, legitimar isso, eles precisam inventar afirmações falsas. Muçulmanos estão presentes na Austrália desde antes da colonização europeia. Pura mentira. E mesmo que fosse verdade, como isso legitimaria ainda mais a permanência deles aqui? Esse é o tipo de coisa que a esquerda vem fazendo há tanto tempo. Eles têm espalhado essa propaganda mentirosa assim. Agora eles se perguntam por que o público está bravo com eles. É isso que Hollywood está fazendo. Eu vi que muitos gregos ficaram irritados com o último grande filme de Hollywood do Nolan, supostamente um blockbuster, mas aparentemente fracassou feio. Olha só isso. A BBC mostrando isso no intervalo da final da Copa do Mundo. Propaganda pura e total, paga. Isso mesmo, você adivinhou. Eu e você. Não menos 2,5 milhões de pessoas. Bom, é uma boa pergunta, Tracy. Enfim. Certo, então vamos voltar ao vídeo original de propaganda feito pela Babyside. Para mim. Agora eles vão nos contar o que fizeram. Claro, é ótimo se você é fã de Ian Beale ou se The Traitors tem algum apelo. Quem liga se arrecadam 2,5 bilhões para caridade? Mas e a propaganda? E a propaganda histórica? O que a BBC já fez por mim? Isso é como um cônjuge separado que diz: Você não me valoriza mais. Você acha que nunca fiz nada por você? E os sacrifícios pelas crianças e nossa família? Você... Deixa eu te contar o que eu fiz por você. Eu sacrifiquei minha carreira por você. Mas e quanto a você ter me traído? E quanto a isso? E quanto a você não pensar nos nossos filhos, no nosso futuro? E quanto a isso? Eu entendi. Você abriu mão da sua carreira. Você fez alguns sacrifícios. Você também fez coisas boas, pois ninguém é só bom ou ruim. E quanto a isso? Você está ignorando o óbvio, querida. O que a BBC fez por mim? Tudo bem, eles apresentaram o país a alguém chamado Não, um pescador em um dia, sobre um título incrível. Vamos lá, você precisa criar a BBC Radio Simru. Sim, mas eu moro em Crawley. Como isso me beneficia? Sim, há programas que eu não ousaria menosprezar. E quanto a esse tipo de propaganda? E quanto à propaganda histórica? E quanto a uma propaganda histórica como essa? Dos imponentes blocos de pedra aos escritores georgianos nus e às estrelas nos rings de boxe, até os campos de batalha da Europa. E sobre o Windrush
que eu poderia cantar Esses São os Verdadeiros Heróis. Ei, propaganda histórica, o que acha disso? Como um trauma recorde sobre o hospital. Ele está levando um tombo sério. Mas enquanto você está dando um terceiro grau no seu suspeito... Isso não é uma galinha. Você de novo. Pergunte a eles o que a BBC já fez por mim. Tudo bem, amigo. BBC Radio 2, olá. Eles não lotaram essa sala de aula com crianças muçulmanas. Mostraram uma boa dose de diversidade aceitável. Estou me lembrando de algo onde eles mostraram algo que estava cheio de crianças muçulmanas. E não era sobre muçulmanos. Era apenas uma escola britânica comum. E eles não mostraram uma única criança branca. Não consigo me lembrar disso. Enfim, vamos terminar esse vídeo. 148. Por que isso seria da minha conta? Bem, e daí se eles verificam as notícias a fundo? O que a BBC já fez por mim? Você não está no sono semanal? Sim. Isso é uma grande mentira. Eles dizem que verificamos as notícias. Mentira. Mentira mesmo. Na verdade, até a ONU acabou de reconhecer que não houve fome e que o Hamas tem roubado a ajuda humanitária. Recentemente, a própria ONU admitiu isso. E a BBC, durante todo esse período, ficou dizendo sem parar que Israel não estava deixando a ajuda entrar em Gaza. A fome está aumentando em Gaza. Eles até divulgaram aquela história, agora famosa e desmentida, de uma criança doente que estava pele e osso por causa de uma doença especial que ela tinha. Mas eles não pararam um momento para pensar que se aquela criança está morrendo de fome porque a mãe dela estava quase obesa. Mas eles não ligam, sabe? Eles não ligam. Então, não. A BBC tem sido assim. Não, eles não verificam as notícias deles. Virou realmente um poço de propaganda esquerdista. Também temos um programa na Rádio 2 e um podcast de hip hop no SoundCloud. Beleza, cara. Quem liga pra Mary Berry? Glastonbury, celebridades na TV, gladiators e estações de rádio. BBC Radio 2. Radio 3 Asian Network. Rádio Olá. Celebração de Wimbledon. Inspirando o amor pela natureza nas futuras gerações. Programas do CBeebies sobre cachorros e caranguejos fabulosos. E além de tudo isso, eles nem têm anúncios. Au. Mas tirando este aqui. Agora suponho que eles fazem muito pela produção de histórias britânicas. Mas espera aí, por que a música está crescendo? Esqueça seu aprendiz, seu jogo do dia e seu Louis Theroux. Sabe, nada disso precisa existir se a gente não quiser. Não estou dizendo isso. Não. Aqui diz que o dinheiro que a gente paga para a BBC gera mais de 6 e... Sabe de uma coisa? Chega dessa propaganda. Deixa eu te mostrar esse vídeo infame onde Elon Musk destruiu a BBC. Vamos assistir esse vídeo. É propaganda, pessoal. Propaganda. Só acrescento que conversamos com pessoas demitidas que trabalhavam na moderação de conteúdo. Recentemente conversamos com pessoas envolvidas na moderação. E eles simplesmente dizem que não há pessoas suficientes para fiscalizar essas coisas, especialmente em relação ao discurso de ódio dentro da empresa. Que discurso de ódio você menciona? Quero dizer, você usa o Twitter. Você percebe um aumento nos discursos de ódio? Quer dizer, uma anedota pessoal. O que você fez? Não sei. Pessoalmente, para mim, eu recebo mais desse tipo de conteúdo. Pessoalmente. Que tipo de conteúdo? Eu não vou falar pelo resto do Twitter. Você presenciou mais discurso de ódio? Eu diria que vejo mais conteúdo de ódio nisso. Conteúdo de que você não gosta ou conteúdo de ódio? O que você quer dizer ao descrever algo odioso? Sim, quero dizer, você sabe, apenas conteúdo que vai provocar uma reação, algo que pode incluir algo que seja levemente racista ou levemente sexista, esse tipo de coisa. Então você acha que é algo... Como você determina o que é odioso e o que não é? O que é racista e o que não é? Como você determina isso? Porque, pelo que eu entendo, só agora estamos começando a entender o uso correto da palavra racista. Porque mesmo se você dissesse, mesmo se você apontasse uma prática cultural primitiva de alguém, isso seria visto como racista. Mas agora entendemos que isso não é ser racista. Isso é um argumento baseado em valores. No máximo, é culturalista. É um pouco sexista e deveria ser proibido. Não, eu não acho. É isso que você está dizendo? Eu não estou dizendo nada. Só estou curioso. Quero entender o que você chama de conteúdo de ódio e peço exemplos específicos.
Ele sabe que não tem nada. Ele sabe que não tem nada. Ele veio aqui com um objetivo claro, jogar toda a culpa nele porque X fez muita coisa pessoal. Estou te dizendo, como alguém que cria conteúdo, deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu te contar minha experiência pessoal. Durante a Covid, a gente tinha tanto medo de falar qualquer coisa sobre Covid. Agora não era o meu forte, eu realmente não ligava tanto para isso, porque eu obviamente estava nesse nicho. Então eu fiquei quieto. Mas algumas vezes que eu falei alguma coisa, meus vídeos foram removidos e eu fui ameaçado de ter meu canal deletado. Certo. Tínhamos receio de falar muito. Sobre o Islã ou muçulmanos, dizíamos que era preciso ter cuidado e atenção. No Twitter sou bem mais solto, você vai notar se me seguir. Agora, o que isso fez? Então, quando Elon Musk comprou o X, ele permitiu que a gente falasse o que pensa, certo? Agora também vemos muito conteúdo de ódio do outro lado. Muçulmanos dizem todo tipo de coisa horrível. Tem gente que odeia o Elon Musk. Tem pessoas apoiando abertamente o IRGC, como Bushra Shaikh. Eles estão propagando abertamente suas ideias e opiniões anti-ocidentais no X. Esse é o preço da liberdade de expressão? Antes disso, era muito tendencioso para um lado só. Não podíamos falar nada, mas se fosse um esquerdista woke, podia dizer o que quisesse e silenciar outros. Certo, você é racista. Elon Musk foi uma dádiva. Ele salvou a liberdade de expressão. E não só no X, porque isso teve um efeito cascata nas outras plataformas, onde elas também tiveram que suavizar a fiscalização sobre as pessoas. O Facebook fez uma reviravolta completa quando Trump chegou ao poder. Ele literalmente ficava de joelhos bajulando o Trump. E isso, eu odeio Mark Zuckerberg com todas as minhas forças. Ele é, como era o nome daquele cara das teorias da conspiração, David Icke ou algo assim, que dizia que a família real são lagartos alienígenas do espaço ou algo assim. Se isso for verdade, não sobre a família real, que também pode ser, mas não me importo com eles. Mas é sobre o Mark Zuckerberg. Ele é reptiliano, alienígena, não sei o que é. Então, Elon Musk resolveu isso. Por isso o que ele disse agora é tão importante. Ele disse, então se algo for um pouco sexista, devemos banir? Esse é um ponto-chave que ele destacou. Acessar esse tipo de coisa, esse tipo de coisa. Você acha que algo levemente sexista deve ser proibido? Não. É isso que você está dizendo? Não disse nada, só estou curioso. Estou tentando entender o que você quer dizer com conteúdo de ódio. Peço exemplos específicos. E você acabou de dizer que se algo é levemente sexista, isso é conteúdo de ódio. Isso significa que deveria ser banido? Bem, você me perguntou se o meu feed tem menos ou mais, eu diria que tem um pouco mais. É por isso que estou pedindo exemplos. Você pode citar um exemplo? Sinceramente, eu não preciso. Sinceramente. Você não consegue citar um único exemplo? Vou te dizer por quê. Porque, na verdade, eu não uso mais o feed pra você, porque simplesmente não gosto muito. E, na verdade, muita gente é bem parecida. Espera um segundo. Você afirma ter visto mais ódio, mas não consegue citar nenhum exemplo. Não sei se usei esse feed nas últimas 3 ou 4 semanas. Bem... Como você viu esse conteúdo de ódio? Porque eu tenho usado o Twitter desde que você assumiu nos últimos 6 meses, ok? Então você já deve ter visto conteúdo de ódio no feed para você. Pode dar um exemplo? Certo. Você não pode dar exemplos. É isso que estou dizendo. Então eu digo que você não sabe do que está falando. Sério? Sim, porque você não consegue me dar nenhum exemplo de conteúdo de ódio, nem um tweet. Mesmo assim, você disse que havia muito conteúdo de ódio. Bem... Isso é falso. Não, você acabou de mentir. O quê? Não. O que eu afirmei foi que existem muitas organizações que dizem que esse tipo de informação está aumentando. Agora, se isso aconteceu ou... Culpe outra pessoa. Outras pessoas dizem isso, certo? Me dê um exemplo. Quero dizer, certo, e se você olhar para uma organização como o Instituto de Diálogo Estratégico no Reino Unido, eles vão dizer isso. Então, veja... As pessoas vão dizer todo tipo de besteira. Eu estou literalmente pedindo um único exemplo e você não consegue citar um. Como já disse, não uso esse feed. E como saberia disso? Não acho que isso leva a algum lugar. Você realmente disse que viu mais conteúdo de ódio. Esse é o pessoal da BBC, galera. E então não conseguiu citar um único exemplo. Certo, e como eu disse... Isso é absurdo. Eu realmente não vi esse feed. Como você saberia se é conteúdo de ódio? Só estou dizendo que foi o que vi semanas atrás. Não tenho um exemplo exato. Vamos seguir em frente. Nós só temos um certo tempo. Bem, desinformação sobre a Covid. Você mudou a desinformação sobre a Covid. A BBC mudou a sua desinformação sobre a Covid? A BBC não define as regras no Twitter, por isso pergunto a você. Não, falo da desinformação da BBC sobre a Covid. Estou te perguntando sobre mudar os avisos de desinformação sobre a Covid.
Antes havia uma política e depois ela sumiu. Por que fazer isso? Ok, a Covid não é mais um problema. A BBC se considera de alguma forma responsável pela desinformação sobre o uso de máscaras e os efeitos colaterais das vacinas? E por não noticiar nada sobre isso? E sobre a pressão do governo britânico para a BBC mudar sua política editorial? Você sabia disso? Isso não é uma entrevista sobre a BBC. Você achou que não era? Agora entendo por que você fez isso no Twitter Spaces. Não sou representante da política editorial da BBC. Quero deixar isso claro. Vamos mudar de assunto. Há muito para discutir. Também estou te entrevistando. Tudo bem, vamos falar sobre outra coisa. É um veículo de propaganda, pessoal. A BBC tem sido um veículo de propaganda há muito tempo. Agora, veja, a ABC, eu não diria que é tão ruim quanto a BBC, mas está chegando lá. E é por isso que eu acho que houve um tempo em que se podia ter orgulho da BBC ou da ABC. Mas agora, na era das redes sociais, não, somos informados demais. Não podemos sofrer lavagem cerebral. Mesmo que eu entenda que nem tudo nas redes sociais é perfeito e muita desinformação acaba sendo espalhada nas redes sociais, eu admito totalmente isso. Também há muitas pessoas mal intencionadas nas redes sociais. E às vezes pessoas como eu, que não são especialistas em nada, mas podemos dar nossa opinião e isso pode influenciar outras pessoas. Eu entendo totalmente isso. Mas a melhor maneira de combater isso, porque estamos na era do discurso moderno, isso é, de certa forma, o capitalismo da informação livre. Deixe o mercado, esse espaço livre de informações, decidir o que está certo, porque eu ainda acredito firmemente que no final são as melhores ideias que vão vencer. Porque ideias ruins simplesmente não podem vencer, porque ideias ruins não produzem nada útil. E tudo que não é útil acaba extinto. Isso sempre foi assim. É muito difícil policiar pensamentos. Sempre foi difícil policiar pensamentos. Entendo isso com propagandas estatais e TVs financiadas pelo governo. Você pode moldar a mente, pode moldar a mentalidade de milhões de pessoas, às vezes por bons motivos, às vezes pelos motivos certos, mas também às vezes pelos motivos errados. Né? Mas nesse livre mercado de ideias, deixa as pessoas decidirem. E se alguém for um maluco, então suas maluquices não vão durar muito tempo, porque novamente isso não vai gerar nenhum resultado positivo. E a sobrevivência do mais apto se aplica às ideias também. Acredito que a era das emissoras de TV propagandísticas patrocinadas pelo Estado está chegando ao fim. A BBC vai morrer em breve. Acho que o mesmo ocorrerá com a ABC. Já temos canais privados como o Channel 9 e o Channel 7. Por que precisamos de canais financiados pelos contribuintes? Nós não precisamos deles.